Olá, eu sou a Daniela Brown, repórter de tecnologia do Valor. Essa semana, o Valor e a Strategy End abrem as inscrições para a 10ª edição do Prêmio Valor e Inovação Brasil. A pesquisa, que já se tornou referência entre grandes empresas, tem mudanças esse ano. E para conversar sobre essas mudanças, a gente fala com o Jacques Moscovix, que é sócio da Strategy End, consultoria estratégica da PwC. Jacques, obrigada pela sua presença aqui, pelo seu tempo para conversar com a gente sobre a 10ª edição. O prêmio está completando uma década de existência, mas antes da gente falar das novidades no questionário e na metodologia, queria a sua análise sobre esses 9 anos de pesquisa. Você é o responsável pela pesquisa do prêmio. Como que você vê a evolução do tema inovação dentro das empresas? Daniela, prazer, muito obrigado. Na verdade, um baita desafio de a gente tentar resumir 9 anos, né, em alguns segundos, mas tem alguns aspectos de destaque que vale a pena trazer. Primeiro, quando a gente olha a evolução da nota média que a gente concede na pesquisa para as empresas participantes, a gente vê aí um crescimento contínuo da nota média da inovação dessas empresas, ou seja, vem mostrando aí uma clara trajetória de maturidade que as empresas brasileiras vêm encarando a inovação nos seus negócios, né? É interessante até que no período da pandemia a gente vê um pico um pouco mais crescente dessa nota e depois ele cai um pouco, que é um comportamento esperado, mas mostra aí com uma clara tendência de crescimento. O aspecto importante que a gente vê é que a inovação vem ganhando importância na agenda estratégica do C-Level. Uma das perguntas que a gente faz é como é que eles encaram a inovação como uma das prioridades. E a gente vê que a parcela de empresas que responderam que a inovação é hoje um dos 3 principais temas estratégicos da agenda do C-Level, vem ganhando representatividade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz uma outra pergunta de quanto da receita é destinada para pesquisa e desenvolvimento, para fomento à inovação, a gente ainda vê uma parcela muito restrita de empresas que dedicam mais de 5% da sua receita para fomento de inovação, ou seja, ainda há um espaço a ser desenvolvido, ainda há um caminho longo a ser percorrido, mas a gente vê aí que o Brasil tem andado, vamos chamar assim, num movimento de amadurecimento com relação ao tema de inovação. E a gente espera que com os novos adventos de tecnologia, novas soluções, venha acelerar esse processo aqui nos próximos 10 anos. Agora, falando do questionário, parece que tem mudanças na forma de preencher mesmo esse questionário. É possível que as pessoas trabalhem de um jeito mais colaborativo? Um dos grandes desafios do questionário é que as respostas não estão concentradas em apenas uma das áreas da empresa. Na verdade, elas estão espalhadas em diferentes áreas. Antes da pandemia, existia uma prática que as empresas imprimiam o questionário e distribuíam para as diferentes áreas para que preenchessem e devolvessem, isso era consolidado. Com a pandemia, a gente começou a fazer isso de uma maneira ainda mais, vamos chamar assim, virtual. E uma das inovações que a gente incorporou nessa 10ª edição foi exatamente permitir que várias pessoas preencham o questionário de uma forma simultânea, como se fosse um documento compartilhado, e de certa forma facilitando aí a captura de informações, o preenchimento do questionário, mas obviamente apenas uma das pessoas vai ter que ser responsável para enviar o questionário para a organização do projeto. E o questionário pode ser consultado antes da inscrição? Sim, ele pode ser consultado. Na página de inscrição do Valor e Inovação, existe a possibilidade de fazer um download do questionário em PDF para que as empresas entendam quais são as perguntas a serem coletadas, quais são os dados que vão precisar serem levantados durante a pesquisa. Anteriormente, a pesquisa envolvia o preenchimento de 80 campos. Houve uma simplificação na 10ª edição do prêmio e de que forma? A gente procurou trazer essa inovação não somente nos aspectos que a pesquisa iria tangenciar, mas também na inovação do modo da pesquisa ser respondida. A gente simplificou o número de campos a serem preenchidos, a gente quase que reduziu pela metade, mas ainda assim não significa que facilitamos muito o levantamento das informações. Ainda existem aí alguns campos que a gente pede comprovação de dados para as respostas, de certa forma para a gente conseguir auditar a coleta dos dados que estão sendo enviados pelas empresas. Então, apesar de ela ter uma simplificação no número de campos a serem preenchidos, ainda assim há alguns campos adicionais que a gente está pedindo alguns dados complementares da pesquisa. Ainda continua o desafio de coletar essas informações por diferentes áreas da organização, mas a gente acredita que essa simplificação do número de campos, nas perguntas que a gente está envolvendo, vai facilitar também o preenchimento de uma forma mais ágil por parte das empresas participantes.
De que forma a pesquisa vai combinar as práticas ASG, ambiental, social e de governança das empresas, com os projetos de inovação? Não tem como a gente falar de inovação nos próximos 10 anos sem tangenciar os aspectos de ASG, né? Nesse estudo, a gente vai passar a avaliar a conexão que existe entre inovação e equipes diversas e inclusivas, entre inovação e práticas sustentáveis e ambientais, e ainda como se dá a governança no ato de inovação. Jacques, a pesquisa também lança um olhar sobre o aproveitamento de tecnologias no processo de inovação. Como é que é isso? Explica pra gente. A tecnologia sempre esteve em volta do tema de inovação. Na verdade, é o grande viabilizador da inovação. Então, nessa edição, diferente das edições anteriores, onde a gente buscava entender um pouco de como quais eram as soluções tecnológicas utilizadas pelas empresas, nesse ano a gente passa a ter a pergunta propriamente dita, de conseguir capturar quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas, quais são as tecnologias que estão sendo adotadas para fomentar a inovação nas empresas. Dessa forma, a gente consegue avaliar a maturidade das empresas sobre as soluções tecnológicas que estão sendo utilizadas e, ao mesmo tempo, o quanto essas soluções tecnológicas vêm ajudando a impulsionar a inovação nos diferentes negócios das diferentes empresas participantes da pesquisa. Está preparado para ouvir bastante inteligência artificial generativa? Sem dúvida. Na última edição, a gente já abordou o tema de inteligência artificial generativa, a gente já viu um incremento significativo e, se você considerar que na última edição esse tema surgiu em novembro do período da pesquisa que a gente estava considerando, certamente nessa edição a gente vai ter vários exemplos utilizando inteligência artificial generativa com práticas extremamente inovadoras. É o que a gente está esperando aqui. E como é que fica a seleção de cases? Essa edição da pesquisa, ela demanda mais informações de cases, um volume maior de cases ou não? Ela demanda cases, obviamente, porque o case é o grande, vamos dizer assim, aspecto avaliado dentro da pesquisa, só que a gente mudou um pouco a maneira de como a gente vai pedir os cases. A gente está segregando em 2 grandes blocos. A gente pede que as empresas compartilhem até 2 cases de inovação que já estão em execução e a gente pede um case que ainda esteja, vamos chamar assim, em prova de conceito. Dessa maneira, a gente consegue avaliar de fato quais são inovações que já estão em práticas e já estão trazendo resultados para os negócios das empresas, e a gente também busca avaliar também a criatividade de inovações que ainda estão em provas de conceitos, que não necessariamente vão, de fato, entrar na etapa de execução, mas que a gente consegue ver, basicamente, como é que as empresas têm aí estimulado a criatividade e a inovação propriamente dita para os seus negócios. Considerando que metade da nota final vai ser dada com base nos resultados, com a devida comprovação, como é que fica a distribuição das notas em outros pilares? Nessa edição, a gente reformulou os pilares que a gente abordava na edição passada. Então, por exemplo, o pilar de intenção, a gente passou a chamar de planejamento. A parte de esforços, onde a gente olhava processos, recursos, a gente chamou de execução, onde a gente olha não só processos, recursos, mas também sistemas de tecnologia, governança. Os resultados propriamente ditos e, por fim, o reconhecimento. Nessa edição, o que a gente achou que era importante ressaltar era exatamente, além dos resultados, mas dar um peso maior na etapa de execução da inovação. Com isso, quando a gente pega a etapa de planejamento, execução e resultados, a gente tem quase que 90% da nota concentrado nesses 3 pilares. Enquanto que o pilar de reconhecimento teve uma redução na sua representatividade para a nota final da pesquisa. E a última pergunta, a pesquisa começa no dia 15 de janeiro. Quantas empresas podem se inscrever? Tem um limite de inscritos? Não há limite de inscritos, há requisitos mínimos que a gente estabeleceu para a participação da pesquisa, que estão no site. As inscrições começam no dia 15 de janeiro e vão até o final de fevereiro, para que as empresas enviem seus questionários e a gente vai ter um período de avaliação das respostas. Em alguns casos a gente volta com as empresas para checar alguma das informações e a ideia é que a divulgação do resultado da pesquisa se dará em junho, num evento de premiação das 150 empresas mais inovadoras do país e nas suas respectivas categorias que são cobertas, os diferentes setores que são cobertos na pesquisa. Jacques, obrigada pelos esclarecimentos e agora fica o convite para as empresas participarem. As inscrições começam no dia 15 de janeiro e as empresas podem se inscrever no site que vai aparecer aqui na tela. Obrigada. Obrigado.